Há um mito cruel que insiste em sussurrar ao ouvido de quem envelhece que os sonhos têm prazo de validade, que há uma idade em que já não faz mais sentido querer, desejar, planejar, que aos 70, 80 ou 90, tudo o que resta é lembrar do que passou. Mas a verdade, comprovada pela ciência e vivida na pele por milhares de pessoas reais, é outra. O tempo não apaga sonhos. Ele apenas os coloca num canto mais silencioso da alma, esperando o momento certo para serem acordados. E esse momento pode ser agora, a qualquer instante, porque viver não é um privilégio da juventude. Viver é uma escolha, e sonhar é a faísca que reacende essa vontade. Nos corredores silenciosos dos hospitais geriátricos, em centros de convivência ou mesmo em praças de bairro. O que separa os idosos que apenas sobrevivem daqueles que vivem com brilho nos olhos não é a ausência de problemas, é a presença de propósito. Em 2014, um estudo publicado no Journal of the American Medical Association acompanhou mais de 7.000 idosos e concluiu que aqueles que tinham um forte senso de propósito apresentavam 30% menos risco de morte precoce, independentemente de fatores como renda, estado civil ou doenças crônicas. Em outras palavras, quem ainda sonha, vive mais e melhor. Mas o que é sonhar depois dos 70? Não se trata de grandes conquistas, medalhas ou viagens ao redor do mundo, embora tudo isso ainda possa ser feito. Sonhar, nessa fase da vida, pode ser algo tão simples quanto aprender a pintar, escrever um livro de memórias, plantar uma horta, ou fazer aquele curso que sempre ficou para depois. Pode ser reencontrar alguém, perdoar uma dor antiga, ensinar algo a um neto. Sonhar é permitir que a alma se mova, mesmo quando o corpo já desacelerou. E essa movimentação interior é o que mantém o coração aceso. A ciência chama esse fenômeno de neuroplasticidade tardia. Durante muito tempo, acreditava-se que o cérebro humano parava de se desenvolver com o passar dos anos. Hoje, já se sabe que mesmo aos 90 anos, é possível criar novas conexões neurais, aprender novas habilidades e mudar padrões de pensamento. Um estudo da Universidade de Harvard revelou que idosos que se engajam em atividades cognitivamente desafiadoras têm um risco significativamente menor de desenvolver demência. Ou seja, o cérebro não se aposenta, ele apenas precisa de estímulo para continuar criando. Há também uma dimensão emocional que não pode ser ignorada. Sonhar é um antídoto natural contra a depressão, um problema que afeta mais de 15% da população idosa brasileira, segundo o Ministério da Saúde. Ter um projeto, por menor que seja, dá sentido ao dia, tira o foco da dor e devolve a direção. É como acender uma vela em um cômodo escuro. Talvez ela não ilumine tudo, mas muda completamente a atmosfera. A Organização Mundial da Saúde afirma que o bem-estar subjetivo, a sensação de estar vivendo uma vida com sentido, é um dos maiores indicadores de saúde na terceira idade, superando até mesmo alguns marcadores físicos. E não é só a mente que agradece. Quando um idoso volta a sonhar, o corpo responde. Os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, diminuem, a imunidade melhora, o sono se torna mais reparador e o semblante muda. Quem trabalha com cuidado a longo prazo em residenciais geriátricos observa esse fenômeno todos os dias. Idosos que ganham uma meta, por mais simbólica que seja, passam a caminhar com mais firmeza, comem melhor, interagem mais. O corpo segue o coração. Portanto, se você está assistindo a este vídeo com 70, 80 ou 90 anos e sente que o brilho da vida parece ter apagado, saiba que ele está apenas adormecido e que o primeiro passo para reacendê-lo não é fazer uma revolução, mas permitir-se desejar de novo. Voltar a se perguntar, o que me faria feliz agora? Sem medo de parecer ridículo, sem achar que é tarde demais, porque a verdade é que nunca é tarde. Há milhares de histórias de idosos que começaram a viver de verdade depois que aposentaram, que abriram negócios, casaram de novo, viajaram, dançaram, se reinventaram, e todas elas começaram com a mesma escolha: não deixar que o tempo levasse seus sonhos embora. Porque o tempo, meu amigo, não leva a nada. Ele apenas esconde. E cabe a você ir até aquele canto esquecido da alma, levantar a poeira dos antigos desejos
e dizer: eu ainda estou aqui e ainda tenho muito o que viver. A esperança não é um luxo reservado aos ingênuos. Ela é, na verdade, uma estratégia de sobrevivência, uma das mais potentes, aliás. E na terceira idade, quando tantas certezas já se desfizeram, quando o corpo começa a mostrar seus limites e a sociedade insiste em tratar o idoso como alguém que já deu o que tinha que dar, manter a esperança é quase um ato de resistência. Mais do que isso, é um remédio, literalmente. A ciência vem mostrando com cada vez mais clareza que o simples ato de esperar algo bom do futuro tem efeitos concretos sobre a saúde mental, física e emocional de quem envelhece. Um estudo da Universidade de Yale, conduzido pela psicóloga Becca Levy, acompanhou por décadas centenas de idosos nos Estados Unidos e chegou a uma conclusão surpreendente. Pessoas que tinham uma visão positiva do envelhecimento viviam, em média, 7,5 anos a mais do que aquelas com visões negativas, mesmo levando em conta fatores como pressão alta, diabetes, histórico de doenças e classe social. 7 anos e meio. Tudo isso por acreditar que a vida ainda pode surpreender, que há sentido em continuar. Isso não é otimismo cego, é neurociência, é fisiologia da emoção. Quando você acredita que o futuro guarda coisas boas, seu cérebro reduz a produção de cortisol e adrenalina, dois hormônios diretamente ligados ao estresse crônico e ao envelhecimento precoce. Em contrapartida, aumenta a produção de dopamina e serotonina, neurotransmissores que promovem sensação de bem-estar, prazer e motivação. Isso melhora o sono, a digestão, o funcionamento cardiovascular e até a resposta do sistema imunológico. Em outras palavras, quem cultiva a esperança adoece menos e se recupera mais rápido quando adoece. Esse fenômeno é tão consistente que já se tornou base para intervenções clínicas. A chamada psicologia positiva, criada por Martin Seligman, propõe que cultivar emoções positivas, como gratidão, esperança e compaixão, é tão importante quanto tratar sintomas negativos. Para idosos, isso se torna ainda mais relevante, pois ajuda a evitar o sentimento de inutilidade que muitos enfrentam ao se aposentar, perder entes queridos ou conviver com limitações físicas. Ter algo pelo que ansiar, uma visita, um reencontro, um novo aprendizado, um hobby, mantém a mente em movimento, o que, por sua vez, mantém o cérebro saudável. Esperança não é negar os problemas, é escolher olhar para além deles, e isso pode ser treinado. Um estudo publicado na Psychological Science mostrou que práticas simples como escrever cartas de gratidão, listar motivos para agradecer no final do dia ou imaginar de forma detalhada um futuro desejável já são suficientes para modificar padrões cerebrais associados à depressão e à ansiedade. E o mais bonito disso tudo, não há limite de idade para começar. O cérebro é plástico. Ele se molda, se adapta, responde, mesmo aos 90. Aos olhos da medicina moderna, o otimismo passou de característica de personalidade para um verdadeiro fator protetor de saúde. E há algo de profundamente transformador nisso, porque devolve ao idoso a consciência de que ele não é apenas um corpo que envelhece, mas uma mente capaz de gerar saúde a partir da forma como percebe a vida. Pensamentos são como sementes. O que você planta na sua mente floresce no seu corpo. E isso não é metáfora, é fisiologia pura. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer que o coração de uma pessoa se apagou depois que ela perdeu a vontade de viver? Isso não é apenas uma expressão popular. Há uma correlação direta entre falta de propósito, desesperança e mortalidade precoce. Por outro lado, pessoas que encontram sentido mesmo nas pequenas coisas, um café com um amigo, um banho de sol na varanda, uma história contada para um neto, ativam áreas do cérebro ligadas à sobrevivência e longevidade. É como se o próprio corpo dissesse: ainda vale a pena ficar aqui. É por isso que, na terceira idade, cultivar a esperança não é apenas um alívio emocional. É um ato de autocuidado integral. Significa alimentar a alma com imagens de futuro, mesmo que modestas.
Significa acreditar que amanhã pode ser um pouco melhor que hoje e que você, sim, ainda tem influência sobre sua vida, ainda pode recomeçar, ainda pode amar, aprender, ensinar, sorrir. E isso por si só é um tipo de medicina que não se vende em farmácia, mas que cura, fortalece e transforma. Então, da próxima vez que alguém perguntar se ainda vale a pena fazer planos depois dos 70, sorria com serenidade e diga: é exatamente por isso que eu continuo vivendo. Porque onde há esperança, há saúde. Onde há saúde, há movimento. E onde há movimento, há vida. Há um tipo de tristeza que começa devagar. Ela se instala sem alarde, camuflada entre dias silenciosos, cadeiras confortáveis demais e a falsa ideia de que descansar é o mesmo que viver em paz. E então, quando se percebe, o corpo se encolheu, a respiração ficou curta, os músculos perderam sua firmeza e o mundo parece pequeno demais para motivar qualquer passo. É nesse ponto que muitos acreditam que a velhice é uma sentença. Mas a verdade, revelada por estudos científicos em todo o mundo, é que o corpo, mesmo após os 70, 80 ou 90, ainda guarda uma força ancestral. E quando ele volta a se mover, algo profundo e quase mágico acontece. A vida começa a se mover junto. O movimento físico é um dos estímulos mais poderosos para o bem-estar mental e emocional em qualquer fase da vida, mas ele ganha um papel ainda mais transformador na terceira idade. Isso porque o corpo envelhece, sim, mas ele também responde com gratidão quando é chamado de volta à ação. Segundo a Organização Mundial da Saúde, idosos que praticam atividades físicas regulares têm até 40% menos risco de desenvolver doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, osteoporose, depressão e certos tipos de câncer. Mas não é só sobre evitar doenças. É sobre viver com mais energia, mais leveza e mais liberdade. Em um estudo publicado no British Journal of Sports Medicine, pesquisadores acompanharam mais de 3.000 idosos por mais de 8 anos e descobriram que aqueles que se mantinham ativos fisicamente apresentavam melhores índices de saúde cognitiva, menor risco de declínio mental e maior satisfação com a vida. Os dados apontam que até mesmo caminhadas leves de 30 minutos por dia já são suficientes para provocar mudanças significativas no humor, no apetite, no sono e no humor geral. E o mais curioso é que não importa há quanto tempo alguém está sedentário, o corpo sempre responde, sempre, mesmo que devagar, mesmo que com limites. O corpo é grato pelo movimento. Mas por que isso acontece? Porque o exercício físico libera endorfinas, substâncias químicas que atuam como analgésicos naturais, melhorando o humor e reduzindo a percepção de dor. Ele também estimula a produção de dopamina e serotonina, neurotransmissores diretamente ligados ao prazer, à motivação e à autoestima. Em idosos, isso é especialmente importante, pois muitos enfrentam o luto, a solidão, a perda da identidade profissional ou a sensação de inutilidade após a aposentadoria. Movimentar o corpo reacende uma chama interna que diz: eu ainda posso. Mais do que saúde física, o movimento oferece autonomia. E autonomia, na terceira idade, é sinônimo de dignidade. A possibilidade de ir até a padaria, subir um degrau, tomar banho sozinho, carregar uma sacola ou abraçar alguém com firmeza, são gestos pequenos, mas que resgatam a sensação de liberdade. E a liberdade reacende a paixão pela vida. Um estudo da Universidade de São Paulo mostrou que idosos com maior autonomia funcional apresentam menos sintomas de depressão, maior autoestima e melhores relações sociais. É como se o corpo dissesse à mente: eu dou conta, pode confiar. E não é necessário entrar numa academia ou correr maratonas. A beleza do movimento está na simplicidade. Caminhadas ao ar livre, jardinagem, danças de salão, hidroginástica, yoga adaptada, alongamentos suaves, brincadeiras com os netos, ou mesmo cuidar da casa ouvindo música, já são formas valiosas de movimentar o corpo. O segredo está na constância, não na intensidade. Movimentos pequenos, repetidos todos os dias, criam uma revolução interna, que se reflete na postura, no ânimo, na pele, na respiração e até no brilho dos olhos. Movimentar-se também
reconecta o idoso com o mundo. A caminhada na praça permite reencontros. A aula de dança vira um palco de risadas. O alongamento pela manhã se torna um ritual de autocuidado. E aos poucos o dia ganha estrutura, o corpo ganha ritmo, a mente ganha foco. É como se o movimento dissolvesse aquela névoa pesada que o sedentarismo costuma espalhar em torno de quem envelhece. Cada passo é, então, um recado claro. Eu ainda estou aqui, presente, ativo, participante. A vitalidade física, afinal, não é um privilégio de poucos. É uma construção possível para todos. E diferente do que muitos pensam, não é o movimento que precisa esperar a motivação. É o movimento que a traz de volta. Porque o corpo em movimento não apenas vive, ele chama a vida de volta. E quando isso acontece, quando o idoso percebe que ainda é capaz de se mover com firmeza, ainda que devagar, algo dentro dele muda. A autoconfiança cresce, a tristeza recua, o medo encolhe. E no lugar da apatia nasce uma vontade silenciosa de continuar, de viver mais, de viver melhor. Porque quem se movimenta, se liberta. E quem se liberta, volta a sonhar. Existe um momento silencioso, quase imperceptível, em que o corpo começa a desistir antes da alma. E muitas vezes, isso começa pela alimentação. Quando o apetite se torna preguiçoso, quando as refeições deixam de ter cor, quando os sabores perdem sua festa. Não se trata apenas de envelhecimento fisiológico, mas de um reflexo profundo da forma como nos sentimos diante da vida. O que poucos percebem é que o caminho de volta à vitalidade pode e deve começar pelo prato. A ciência comprova. A alimentação é uma das ferramentas mais poderosas para reacender não apenas a saúde física, mas também a lucidez mental, o humor emocional e o prazer de existir. Alimentar-se bem na terceira idade não é apenas uma questão de nutrição, é uma declaração de amor próprio. Estudos sobre nutrição geriátrica têm demonstrado que padrões alimentares ricos em vegetais, frutas, legumes, cereais integrais, peixes e gorduras saudáveis estão associados a menores índices de depressão, ansiedade e declínio cognitivo. Entre eles, destaca-se a dieta mediterrânea, considerada uma das mais eficazes para promover longevidade e saúde mental. Em um estudo realizado com mais de 11.000 pessoas, publicado no American Journal of Clinical Nutrition, a adesão à dieta mediterrânea foi associada a uma redução de até 30% no risco de Alzheimer e outras formas de demência. Mas por que isso acontece? Porque o cérebro envelhece, sim, mas ele precisa dos mesmos combustíveis que sempre precisou, só que com mais carinho, mais atenção, mais consciência. Alimentos ricos em caixa ômega 3, como peixes de águas profundas, chia e linhaça, vitamina B12, ácido fólico, vitamina D, zinco, magnésio e antioxidantes naturais, têm impacto direto sobre os níveis de dopamina e serotonina, neurotransmissores responsáveis pela motivação, prazer, disposição e estabilidade emocional. Ou seja, um prato colorido e equilibrado pode ser mais eficaz na prevenção da tristeza e do cansaço do que muitos remédios. Na terceira idade, a alimentação também está ligada à memória afetiva. O cheiro do arroz fresco, o tempero do feijão, o café coado que lembra a juventude. Comer bem não é só mastigar nutrientes. É reencontrar histórias, reviver momentos, compartilhar afeto. Um estudo da Universidade de Boston mostrou que idosos que se envolvem no preparo das próprias refeições, especialmente com alimentos naturais, têm maior autoestima, sentem-se mais úteis e apresentam melhor qualidade de vida. Cozinhar se torna, então, um ritual terapêutico. E partilhar o alimento é uma forma poderosa de conexão humana. Há, ainda, o papel da alimentação na inflamação silenciosa, um dos principais fatores de risco para doenças crônicas e transtornos mentais na velhice. O consumo excessivo de açúcares refinados, alimentos ultraprocessados, gorduras hidrogenadas e sal em excesso pode agravar a fadiga, a letargia e o humor deprimido. Já uma alimentação anti-inflamatória, rica em folhas verdes escuras, cúrcuma, azeite de oliva, castanhas, frutas vermelhas e chás naturais, ajuda a reduzir marcadores inflamatórios no sangue, contribuindo para um cérebro mais limpo,
um intestino mais regulado e um coração mais forte. Falando em intestino, a ciência hoje já reconhece a relação direta entre a saúde intestinal e o estado emocional, a chamada eixo intestino-cérebro. Estudos demonstram que uma microbiota equilibrada influencia a produção de serotonina, um neurotransmissor do bem-estar cuja maior parte é produzida no intestino. Alimentos fermentados como kefir, iogurte natural, kombucha, além de fibras presentes em frutas, legumes e grãos, ajudam a manter essa flora intestinal saudável, o que impacta diretamente na estabilidade emocional e na clareza mental do idoso. Mais do que um remédio natural, a comida é também uma ferramenta de reconexão com o presente. Comer com atenção plena, saboreando cada garfada, respirando entre uma colherada e outra, observando a textura dos alimentos e agradecendo por aquele momento, transforma a refeição em meditação. E pouco a pouco, isso ensina o corpo a desacelerar, a digerir melhor, a absorver o que precisa e a eliminar o que pesa. Esse tipo de consciência alimentar reduz episódios de compulsão, melhora a digestão, reduz o inchaço, regula o sono e contribui para a regulação emocional. Algo precioso na terceira idade. E mesmo quem acha que já é tarde para mudar o que come, pode se surpreender. Não é preciso transformar a despensa de um dia para o outro. Basta começar com uma troca. Substituir o refrigerante por um suco natural, a margarina por azeite, o arroz branco pelo integral, o biscoito pela banana. Cada escolha é uma semente. E o corpo, mesmo cansado, ainda floresce quando nutrido com amor, cor e vitalidade. Portanto, se a vida parece sem sabor, talvez seja hora de começar pelo prato. Porque alimentar-se bem é um ato revolucionário de cuidado. É dizer ao próprio corpo, eu ainda me importo com você. E quando o corpo escuta isso, ele responde, com mais energia, mais saúde, mais presença e, principalmente, com mais vontade de continuar. A solidão na terceira idade é uma dor silenciosa que muitos preferem esconder. Ela não grita, não sangra, não quebra ossos, mas corrói por dentro, dia após dia, corroendo a vontade de se levantar, diminuindo o apetite, tornando o tempo um fardo pesado demais para carregar sozinho. O idoso que se vê isolado começa, pouco a pouco, a acreditar que já não faz mais parte do mundo, que sua voz não importa, que sua presença é dispensável. E é aí que a vida perde a cor. Mas há uma força capaz de reverter isso, tão poderosa quanto qualquer tratamento médico: os vínculos humanos. A ciência é categórica ao afirmar: relações sociais significativas são um dos maiores preditores de longevidade, saúde emocional e qualidade de vida. Um estudo histórico da Universidade de Harvard, iniciado em 1938 e ainda em andamento, acompanhou mais de 700 pessoas ao longo de 8 décadas e concluiu que a maior fonte de felicidade e saúde na velhice não era riqueza, fama ou sucesso, mas bons relacionamentos. A conexão com outras pessoas protege o cérebro, fortalece o sistema imunológico, diminui os riscos de doenças cardíacas e reduz significativamente o risco de depressão e demência. É importante entender que não se trata da quantidade de amigos ou da frequência de visitas, mas da qualidade da presença. Um único vínculo verdadeiro, um amigo, um vizinho, um neto, um cuidador atencioso, já é suficiente para reacender a centelha da vida. O toque de uma mão, o olhar que escuta sem julgar, a lembrança compartilhada, a risada solta. Tudo isso age como antídoto contra a desesperança. Pesquisas realizadas pelo National Institute on Aging, nos Estados Unidos, mostram que idosos que mantêm relações sociais ativas têm 70% menos risco de declínio cognitivo precoce. Relacionar-se é também manter-se ativo no mundo. Conversar, ouvir, discutir, brincar, ensinar, aprender. Tudo isso exige o funcionamento integrado do cérebro, do coração e da emoção. É como se cada interação fosse uma pequena academia para o corpo e para a alma. E isso não vale apenas para vínculos antigos. Fazer novos amigos na velhice
é uma das formas mais eficazes de renovar a energia vital. Grupos de dança, oficinas culturais, aulas de línguas, encontros religiosos, voluntariado, são portas abertas para encontros que mudam a direção de um dia ou de uma vida. Há também um benefício psicológico profundo no ato de sentir-se necessário. Muitos idosos enfrentam a dor de se sentirem descartados após a aposentadoria ou a perda de familiares próximos. Mas quando percebem que ainda podem ajudar, aconselhar, cuidar, ensinar, criar, proteger, renascem. A teoria da generatividade, desenvolvida pelo psicólogo Erik Erikson, defende que na velhice o ser humano busca deixar um legado, contribuir com algo maior que ele mesmo. E quando isso acontece, o idoso se sente vivo, respeitado e em paz com sua história. Por outro lado, o isolamento social crônico está associado a um risco 29% maior de mortalidade, segundo a Public Library of Science. A ausência de vínculos favorece o sedentarismo, o abuso de medicamentos, a perda de apetite e o agravamento de sintomas depressivos. O corpo, sem amor, adoece. A mente, sem escuta, se cala. A emoção, sem troca, estagna. Por isso, promover relacionamentos não é um luxo, é uma urgência de saúde pública. E mais do que isso, é uma necessidade humana essencial. Para quem já vive isolado há muito tempo, a ideia de recomeçar pode parecer assustadora, mas tudo começa com um gesto pequeno. Um bom dia ao vizinho, um telefonema para um parente distante, um passeio na praça onde há outras pessoas, um convite para jogar cartas, a abertura de um grupo no WhatsApp da família. Cada pequena ponte lançada é um degrau na escada da reconexão, e à medida que esses laços se formam, o idoso descobre que ainda é parte do mundo, que sua presença faz falta, que seu carinho é insubstituível. Relacionamentos também são a melhor forma de proteção emocional diante das perdas inevitáveis da vida. Quando se tem com quem dividir a dor, ela se torna mais leve. Quando se tem com quem celebrar, a alegria se torna mais intensa, e isso dá sustentação emocional para seguir adiante, mesmo em meio às ausências, às doenças, às limitações. O vínculo humano é, assim, o fio que tece a dignidade na velhice. E talvez o mais bonito de tudo isso seja perceber que nunca é tarde para se conectar de novo, porque o coração não envelhece. Ele apenas espera, paciente, o momento de ser tocado outra vez. E quando isso acontece, quando o idoso se sente visto, escutado, amado, ele revive, por inteiro, e volta a sonhar com a leveza de quem finalmente entendeu. Viver, no fim das contas, é estar com alguém. Há um segredo que poucos contam sobre o envelhecer. O corpo pode até desacelerar, mas a alma só adormece se for esquecida. E uma das formas mais eficazes de despertá-la, com força, brilho e sentido, é através dos sonhos. Sim, os sonhos. Aqueles que muitos acreditam ser exclusivos dos jovens, das primeiras fases da vida, das promessas de futuro. Mas sonhar, ao contrário do que se pensa, não é uma questão de idade. É uma questão de humanidade. E quem sonha, independentemente de quantos aniversários já celebrou, mantém viva a centelha mais importante da existência: o desejo de continuar. A ciência tem provado que manter metas, mesmo que simples, é um dos maiores fatores de proteção contra doenças emocionais, cognitivas e até físicas na terceira idade. Um estudo publicado no Journal of Gerontology acompanhou idosos por mais de 10 anos e concluiu que aqueles que possuíam objetivos claros de vida apresentavam menores níveis de estresse, depressão, declínio cognitivo e mortalidade precoce. Sonhar, nesse contexto, não é um luxo, é uma necessidade biológica. Mas o que significa ter metas depois dos 70? Não precisa ser escalar montanhas ou aprender uma nova língua em 6 meses. Às vezes, sonhar é conseguir fazer sua caminhada diária sem dor. É escrever uma carta por semana, aprender a tocar uma música, plantar um jardim, visitar um lugar que sempre desejou, estar presente no aniversário de um bisneto, doar tempo em um projeto social. Ter metas pequenas é tão eficaz quanto ter metas grandiosas. O importante é que façam sentido para quem as carrega no coração.
Esse senso de propósito aciona mecanismos profundos no cérebro. Quando se visualiza uma meta, o sistema nervoso libera dopamina, o neurotransmissor da motivação e do prazer. E o mais impressionante, o corpo não diferencia sonhos grandes de pequenos em termos de impacto químico. Um projeto pessoal simples, como costurar um cobertor para alguém querido ou organizar um álbum de família, pode provocar as mesmas reações bioquímicas de bem-estar que grandes conquistas profissionais. Isso significa que todo sonho importa, desde que seja verdadeiro. A teoria da autodeterminação, amplamente estudada na psicologia contemporânea, afirma que o ser humano precisa de 3 pilares para se sentir pleno: autonomia, competência e conexão. E todos eles podem ser alimentados por meio de metas. Ter algo a realizar promove a autonomia, porque dá sentido à rotina. Sentir-se capaz de cumprir uma tarefa estimula a competência, que fortalece a autoestima. E compartilhar metas com outros, seja contando sobre elas ou realizando-as junto com alguém, gera conexão. É um ciclo virtuoso que nutre a vitalidade emocional. Na prática, isso significa que o idoso que sonha é mais organizado, mais entusiasmado, mais presente. Ele tem por que acordar, tem com o que se ocupar, tem por quem esperar. E isso preenche lacunas que o tempo sozinho não é capaz de preencher. Sem metas, os dias ficam longos demais e vazios demais. Com metas, cada hora ganha propósito. Cada semana tem uma direção. E o tempo, em vez de ser um fardo, torna-se um aliado. É importante destacar que, muitas vezes, os sonhos na velhice têm um sabor diferente. Não são movidos por ambição ou vaidade, mas por significado. São sonhos que nascem da sabedoria acumulada, do silêncio compreendido, da saudade bem vivida. E justamente por isso, são ainda mais potentes, porque não servem apenas para alcançar algo, mas para expressar quem a pessoa é. O idoso que sonha se reconcilia com a própria história. Reescreve capítulos, fecha ciclos, abre outros, e se permite, mais uma vez, ser protagonista da sua vida. Sonhar também ajuda a lidar com as perdas. Quando se tem algo a construir, mesmo que pequeno, a ausência de alguém querido não paralisa. A dor encontra um lugar de expressão. O luto vira criação. A saudade vira ponte. E o amor perdido se transforma em legado vivo. Há idosos que começaram a pintar depois de perder o cônjuge. Outros que passaram a contar histórias em escolas públicas. Alguns que voltaram a estudar. Cada um com seu sonho. Cada um com sua cura. E se hoje você está aí assistindo a este vídeo, talvez com os olhos marejados, pensando se ainda vale a pena ter um sonho, a resposta é: sim, vale. Não porque o mundo espera isso de você, mas porque você merece. Porque há dentro de você desejos que ainda não envelheceram. E porque cada sonho novo que você escolhe cultivar é um lembrete de que a vida, mesmo com suas rugas e cicatrizes, ainda pulsa em você com força e beleza. Sonhar faz bem, faz viver melhor. E talvez nesse exato momento, o seu corpo esteja esperando que você diga: eu ainda quero. E esse simples querer pode ser o começo de uma nova juventude, aquela que não depende da idade, mas da coragem de acreditar que sempre há tempo para recomeçar. Há um tipo de liberdade que poucos valorizam até o dia em que ela começa a se esvair. A liberdade de levantar sozinho, escolher sua própria roupa, preparar o café, caminhar até o portão, decidir o que vai fazer com o tempo. Pequenos gestos que para muitos parecem rotineiros, mas que na terceira idade se tornam símbolos de algo muito maior: autonomia. E quando um idoso começa a perder essa autonomia, não é só o corpo que sente. A mente, o coração, o ânimo, tudo adoece junto. Por isso, o cuidado com o corpo não é apenas uma questão física, é uma ponte direta para a liberdade mental e emocional. Pesquisas mostram que a manutenção da independência funcional é um dos fatores mais importantes para a saúde mental de idosos. Segundo um estudo publicado no Journal of Aging and Health, idosos com maior capacidade de realizar atividades da vida diária, como se vestir, cozinhar, tomar banho e caminhar sozinhos, apresentam significativamente menos sintomas de depressão, ansiedade e perda cognitiva.
Em outras palavras, quem consegue cuidar de si mesmo, mesmo que parcialmente, vive com mais autoestima, clareza e dignidade. Mas não se trata de um ideal inatingível. A autonomia pode ser fortalecida, reconquistada e mantida, com atitudes diárias, exercícios físicos adaptados, fisioterapia, alimentação adequada, estímulos cognitivos e, acima de tudo, o incentivo contínuo ao protagonismo do idoso são ferramentas reais e comprovadas para manter o corpo ativo e, com ele, a mente desperta. Quando o idoso é encorajado a fazer o que ainda pode, mesmo que de forma mais lenta ou com adaptações, ele sente que ainda tem valor, e esse sentimento tem um impacto imenso na saúde psicológica. A fisioterapia preventiva, por exemplo, vem ganhando espaço exatamente por isso. Ela não espera a dor se instalar ou a limitação chegar. Ela age antes, fortalecendo musculaturas, melhorando o equilíbrio, aumentando a amplitude dos movimentos e prevenindo quedas, uma das maiores causas de perda de autonomia na velhice. De acordo com a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, cerca de 30% dos idosos com mais de 65 anos sofrem quedas anualmente, sendo que muitas delas poderiam ser evitadas com fortalecimento muscular e reeducação motora. A alimentação também tem papel decisivo. Um corpo bem nutrido responde melhor aos estímulos, recupera-se mais rapidamente e mantém mais energia para as tarefas diárias. Deficiências comuns na terceira idade, como vitamina D, cálcio, B12, ferro e proteínas, afetam diretamente a disposição física e cognitiva, aumentando o risco de fraqueza muscular, tonturas, confusão mental e apatia. E tudo isso se reflete na capacidade, ou não, de continuar vivendo com independência. Mas talvez o aspecto mais negligenciado da autonomia seja o emocional. Quando alguém começa a fazer tudo por um idoso, mesmo com boas intenções, ele pode, sem querer, transmitir uma mensagem de incapacidade. Isso mina a autoconfiança, gera medo, provoca retração. Por isso, o apoio deve sempre vir com respeito à individualidade, perguntar antes de ajudar, estimular pequenas decisões, reforçar as conquistas do dia, celebrar o que foi feito com esforço. Tudo isso fortalece o senso de controle sobre a própria vida, algo que é essencial para manter a saúde mental em alta. E vale lembrar que a autonomia não é um estado absoluto. Ela pode existir em níveis, em áreas diferentes. Um idoso pode precisar de ajuda para tomar banho, mas ser plenamente capaz de organizar suas contas. Pode usar uma bengala para andar, mas cuidar sozinho da alimentação. O importante é que ele tenha espaço para exercer sua capacidade de escolha, porque é isso que preserva a identidade. E quem mantém a própria identidade ativa, mantém também o cérebro mais vivo, a memória mais nítida, o humor mais estável. Há inclusive estudos que apontam que idosos com maior autonomia relatam níveis mais altos de satisfação com a vida e até menor sensação de dor crônica. Isso mostra que a mente, quando sente que tem algum controle, consegue suportar melhor os desafios. E esse controle começa com pequenas vitórias diárias. Amarrar os próprios sapatos, escolher o que vestir, lembrar um número de telefone, passar creme nas próprias pernas, cuidar de uma planta, decidir o cardápio do dia. Tudo isso é terapêutico. Portanto, cuidar do corpo com carinho não é apenas uma rotina de saúde, é uma declaração silenciosa de independência. É dizer a si mesmo e ao mundo: eu ainda estou aqui, eu ainda posso, eu ainda quero. E essa certeza, essa força que nasce das pequenas conquistas, reacende a paixão de viver. Porque a autonomia é, sim, um dos melhores remédios da velhice. E, felizmente, é um remédio que pode ser cultivado todos os dias. Há um momento na vida em que as conquistas materiais já não seduzem com a mesma força. O tempo ensina, com delicadeza ou dureza, que os bens passam, os títulos se apagam, as certezas se dissolvem. E é nessa hora que muitos começam a olhar para dentro, não como fuga, mas como reencontro. A espiritualidade, que por tanto tempo foi confundida com religiosidade obrigatória,
Revela-se como um abrigo íntimo, uma ponte entre o que somos e o que ainda buscamos. E ao lado dela, como irmã silenciosa, caminha a gratidão, esse exercício diário de reconhecer o valor do que permanece. Juntas, espiritualidade e gratidão formam um dos pilares mais potentes de saúde mental e emocional na terceira idade. A ciência vem cada vez mais reconhecendo o impacto dessas duas práticas sobre o bem-estar humano. Pesquisas conduzidas pela Universidade da Califórnia, por exemplo, demonstraram que pessoas que mantêm uma vida espiritual ativa apresentam menor risco de depressão, níveis reduzidos de estresse, maior capacidade de enfrentamento diante da dor e até uma melhora significativa no sistema imunológico. E esse efeito não depende de religião específica, trata-se de um estado de conexão com algo maior, seja Deus, o universo, a natureza ou o próprio sentido da vida. A espiritualidade, quando cultivada com liberdade e autenticidade, oferece ao idoso um espaço seguro para lidar com as perdas, os lutos, as mudanças. Ela cria um horizonte simbólico onde a dor pode ser transformada em aprendizado, onde o tempo passado não é apenas lembrança, mas legado. Um estudo publicado no Journal of Palliative Medicine indicou que idosos com práticas espirituais regulares têm menos medo da morte, maior aceitação das limitações físicas e melhor qualidade de vida, mesmo em condições de saúde delicadas. Isso porque a espiritualidade oferece o que os remédios não podem dar: sentido. Já a gratidão, por sua vez, atua como um bálsamo contra o ressentimento, a culpa, o arrependimento, emoções que frequentemente assombram a velhice. A prática de agradecer, mesmo em meio às dificuldades, reconfigura o cérebro. Estudos de neuroimagem mostram que pessoas que escrevem regularmente sobre aquilo pelo qual são gratas ativam áreas do cérebro associadas à empatia, à tomada de decisões e à regulação emocional. A gratidão muda a forma como interpretamos o mundo, e isso por si só muda como nos sentimos nele. Na prática, cultivar a espiritualidade pode ser tão simples quanto meditar por 5 minutos pela manhã, fazer uma oração silenciosa ao acordar, acender uma vela em memória de alguém querido, ler textos inspiradores, participar de um grupo de reflexão ou simplesmente contemplar o céu ao entardecer. O importante é que essa prática esteja conectada à verdade interior de quem a realiza. Quando feita com autenticidade, ela se torna um alicerce de paz. E a gratidão pode ser exercitada em gestos mínimos, mas poderosos. Escrever 3 motivos para agradecer ao fim do dia. Lembrar de um momento de superação pessoal. Agradecer mentalmente antes de cada refeição. Olhar para uma fotografia antiga com carinho em vez de saudade amarga. Agradecer por ter um corpo que ainda se move, olhos que ainda enxergam, ouvidos que ainda ouvem, memórias que ainda resistem. Cada ato de gratidão é uma maneira de dizer à vida: eu reconheço seu valor mesmo com tudo o que já passei. Muitos profissionais de saúde mental já integram essas práticas nos cuidados com idosos. Psicólogos, terapeutas ocupacionais, cuidadores e médicos têm percebido que espiritualidade e gratidão aumentam a adesão a tratamentos, melhoram o humor, reduzem a sensação de solidão e elevam a percepção de qualidade de vida. E o mais bonito, essas práticas não exigem dinheiro, nem força física, nem juventude. Elas nascem da consciência e estão disponíveis a qualquer momento para quem escolhe se conectar com o que realmente importa. Na terceira idade, a espiritualidade amadurece. Ela se livra dos dogmas, das imposições, das culpas antigas. Torna-se leve, sutil, profunda. É o momento em que o idoso, ao olhar para trás, percebe que o mais valioso não foi o que conquistou, mas o que aprendeu a sentir, o que escolheu perdoar, o que aceitou com serenidade. E esse olhar sereno e grato não apenas cura o passado, ele ilumina o presente, porque quando a alma encontra paz, o corpo descansa. Quando o coração agradece, a mente clareia. E quando o idoso se sente conectado a algo maior, mesmo que não saiba nomear o que é, ele reencontra o brilho. Não o brilho dos holofotes, mas aquele brilho íntimo que pulsa no olhar de quem, mesmo com as marcas do tempo, ainda é capaz de dizer: a vida valeu e ainda vale a pena.
Durante décadas, acreditou-se que o cérebro humano era como uma máquina antiga. Nascia com uma quantidade limitada de peças e, com o tempo, começava a perdê-las até não funcionar mais. Essa crença atravessou gerações, alimentando o medo do esquecimento, da demência, da mente enferrujada, especialmente entre os idosos. Mas a neurociência moderna trouxe uma revelação surpreendente e libertadora. O cérebro nunca para de mudar. Mesmo aos 80, 90 ou 100 anos, ele é capaz de se adaptar, de aprender, de se reinventar. O nome desse fenômeno? Neuroplasticidade. E é ela que faz do recomeço algo possível e poderoso em qualquer fase da vida. A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de criar novas conexões entre neurônios, fortalecer circuitos existentes e até gerar novos neurônios, especialmente no hipocampo, área responsável pela memória e pela aprendizagem. Por muito tempo, essa capacidade foi atribuída apenas à infância e à juventude. No entanto, estudos como os da Universidade de Colômbia e da Universidade de Londres demonstraram que idosos que se envolvem em atividades cognitivamente desafiadoras, como aprender algo novo, praticar hobbies, tocar instrumentos ou usar tecnologias, apresentam melhora significativa na memória, no raciocínio lógico e até na autoestima. Isso significa que o envelhecimento não precisa ser sinônimo de declínio intelectual. Pelo contrário, pode ser uma fase de crescimento mental, de descobertas, de expansão interior. Quando o idoso se propõe a aprender algo novo, não importa o que, seja costura, jardinagem, fotografia, informática, escrita, dança, idiomas, ele está não apenas adquirindo uma habilidade, mas enviando uma mensagem poderosa ao cérebro. Eu ainda estou vivo e disposto. Essa mensagem tem efeitos concretos sobre a saúde emocional e cognitiva. Mais do que um conceito acadêmico, a neuroplasticidade é uma chance real de recomeço. A ciência mostra que mesmo em cérebros com sinais iniciais de Alzheimer ou outras demências, atividades cognitivas regulares podem retardar o avanço da doença e preservar funções essenciais por muito mais tempo. É como se a mente dissesse: se você me usar, eu permaneço. E isso muda completamente a forma como se enxerga o envelhecer. Mas aprender não precisa ser difícil. Muitas vezes, são os pequenos desafios que mantêm o cérebro afiado. Montar um quebra-cabeça, resolver palavras cruzadas, mudar o trajeto da caminhada, cozinhar uma nova receita, assistir a um documentário, escrever cartas, organizar fotos antigas com legendas, gravar mensagens para os netos, experimentar um novo aplicativo. Cada nova sinapse é como uma pequena centelha que reacende a vitalidade interna. E o mais belo é que essas centelhas, quando acumuladas, se tornam uma chama de entusiasmo. Além disso, o aprendizado contínuo reforça a identidade. Muitos idosos enfrentam uma crise de propósito após a aposentadoria, especialmente aqueles cuja identidade estava fortemente ligada ao trabalho. Ao aprender algo novo, o idoso constrói um novo eu, mais amplo, mais livre. Ele descobre que ainda é capaz de surpreender a si mesmo, algo profundamente motivador e regenerador. Um estudo da American Psychological Association mostrou que idosos que mantêm a mente ativa com novos conhecimentos apresentam níveis significativamente mais altos de satisfação com a vida. Outro ponto crucial é a relação entre aprendizado e socialização. Cursos, oficinas e atividades culturais são espaços onde nascem novas amizades, trocas de experiências e vínculos que fortalecem não só o cérebro, mas também o coração. Em grupos de estudo, por exemplo, é comum ver idosos que antes estavam isolados retomarem a autoestima, a alegria e o senso de pertencimento. Aprender em grupo é aprender a viver com mais conexão. E para aqueles que têm receio, insegurança ou acreditam que já não dá mais tempo, a resposta está nos exemplos vivos. Milhares de idosos que se alfabetizaram aos 70, fizeram faculdade aos 80, escreveram seus primeiros livros aos 90. Eles provaram que o cérebro não respeita calendários. Ele respeita estímulo, desejo, repetição e carinho. E quando recebe isso, responde com generosidade. O recomeço, então,
não é um privilégio da juventude, é uma escolha da coragem. E essa coragem mora aí, dentro de você, esperando apenas um chamado. Talvez seja um livro esquecido na estante, um instrumento guardado no armário, um curso que você sempre quis fazer, mas nunca teve tempo. Talvez seja a vontade de contar sua história, ou de ouvir a de alguém. O que importa é começar, porque quando o cérebro volta a aprender, a vida volta a pulsar, e o tempo que antes parecia lento demais passa a ser curto diante de tantas novas possibilidades. Sim, o cérebro não se aposenta nunca, e se você permitir, ele pode, a partir de hoje, abrir as portas para um novo capítulo da sua história. Durante muito tempo, nos ensinaram que a velhice era o fim da estrada, que depois dos 70, 80 ou 90, restava apenas esperar. Esperar o corpo falhar, esperar as memórias se apagarem, esperar o tempo passar devagar, como se já não houvesse mais conquistas possíveis. Mas essa visão, fria e ultrapassada, não resiste à força dos que decidiram viver a última parte da vida como a mais intensa, mais leve, mais consciente e mais significativa de todas. E a ciência, aliada às histórias reais de quem ousou recomeçar, está aí para provar. Os últimos anos podem sim ser os melhores. Viver bem na terceira idade não é utopia. É realidade para quem decide trocar o peso das perdas pelo valor das experiências. Um estudo realizado pela Universidade de Stanford mostrou que, ao contrário do que se pensava, a satisfação com a vida tende a aumentar com o avanço da idade. Pessoas acima de 70 anos relatam níveis mais altos de paz interior, gratidão, aceitação e até alegria, mesmo quando enfrentam doenças ou limitações físicas. Isso acontece porque o idoso, mais do que ninguém, entende a preciosidade do tempo. Cada amanhecer deixa de ser automático e passa a ser celebração. E há algo profundamente bonito em perceber isso, a liberdade emocional que só a maturidade oferece. Aos 20, você se importa demais com o que os outros pensam. Aos 30, corre atrás de estabilidade. Aos 40, luta para dar conta de tudo. Aos 50, começa a questionar. Mas é só depois dos 60, 70, 80, que você finalmente permite-se ser inteiro. Sem máscaras, sem pressa, sem medo de dizer não ao que machuca e sim ao que nutre. Isso é sabedoria vivida. Isso é o verdadeiro luxo da vida. Essa fase é também, curiosamente, uma das mais criativas da existência. Muitos artistas, escritores, inventores e líderes deram suas maiores contribuições depois dos 60. Não porque eram gênios, mas porque tinham bagagem e mais, tinham tempo e coragem para serem autênticos. Não precisavam mais provar nada para ninguém. Só precisavam expressar o que sempre esteve dentro deles. E isso vale para qualquer um de nós. Nunca é tarde para pintar, escrever, contar histórias, dançar, plantar, amar, rir alto. A vida, quando vivida com consciência, vira obra de arte. E cada ruga, cada cicatriz, é uma pincelada única nessa tela. Essa última parte da vida também pode ser um tempo de reconciliação com os outros, com a própria história, com os sonhos antigos que ficaram pelo caminho. É tempo de perdoar, de soltar o que pesa, de abraçar os afetos com mais presença, de ouvir com mais calma, de oferecer palavras que curam. É o momento em que, mesmo com a perda de pessoas queridas, o idoso percebe que o amor não morre, ele muda de forma, mas continua vivo em quem fica. Isso dá uma força invisível, uma paz silenciosa, uma alegria que não grita, mas preenche. Do ponto de vista biológico, o cérebro se adapta à nova fase. O coração, quando bem cuidado, continua firme. O corpo, quando movimentado com afeto, responde. A mente, quando estimulada, se mantém ágil. E a alma, essa nunca envelhece. Ela apenas aguarda ser olhada de novo. A medicina moderna, hoje, entende que o envelhecimento saudável depende de 5 fatores principais: alimentação consciente, atividade física leve e constante, vínculos afetivos, estimulação mental e propósito de vida. Tudo isso está ao seu alcance. Não é um ideal distante, é um caminho real. E se você ainda tem dúvidas, pense: quantas histórias você ainda pode viver?
Quantas pessoas pode tocar com sua presença? Quantas lembranças lindas pode criar a partir de hoje? Não importa quantos anos tem no documento. O que importa é o quanto de vida ainda pulsa aí dentro. E ela pulsa, ela grita, ela te chama. Portanto, declare para si mesmo: minha melhor fase começa agora. Porque não há regras que determinem quando a alegria deve terminar. Porque o amor não tem prazo. Porque a lucidez pode florescer mesmo depois de muitas tempestades. E porque cada segundo que ainda temos é uma oportunidade de fazer com que o tempo, esse velho companheiro, seja não um ladrão de sonhos, mas um aliado na construção de uma existência mais verdadeira, mais simples e mais feliz. A última parte da vida pode ser sim a mais bonita, não porque ela seja perfeita, mas porque é vivida com o coração limpo, o olhar atento e a alma pronta para agradecer por tudo o que foi e por tudo o que ainda pode ser.